Olá, meus irmãos e minhas irmãs do Grupo Bíblico São Jerônimo, paz e bem. Hoje é quarta-feira, dia 15 de novembro, dia da proclamação da República do Brasil. E o evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 17. Jesus e os 10 leprosos. Jesus e a sua comitiva estão a caminho de Jerusalém. Essa longa caminhada que no Evangelho de Lucas ocupa mais da metade do Evangelho. Começou lá em 9:51 e ela só termina no capítulo 19:45, quando Jesus chega em Jerusalém e entra no templo. Na caminhada para Jerusalém, Jesus prioriza o ensinamento e o seguimento. Então, há poucos milagres. Tanto que dos 18 milagres que nós encontramos no Evangelho de Lucas, somente 4 aparecem, são realizados nesse caminho para Jerusalém. E um deles acontece, então, nesse dia de hoje. 10 leprosos se aproximam de Jesus. E eles gritam, imploram, por ajuda, por socorro. Dos 10 leprosos, um deles é samaritano. E é muito interessante notar como os 10 têm a mesma pretensão, caminham juntos, estão juntos. Justamente 2 povos que viviam separados, brigados por causa da raça e por causa da religião. Ou seja, na doença existe solidariedade. A doença, todos são iguais. Nós vimos, na época da pandemia, como também o vírus não faz escolhas. Na doença e no sofrimento, todos são iguais, independente de raça. Os leprosos, na época de Jesus, eram marginalizados. Nós podemos ler nos capítulos 13 e 14 do livro do Levítico, no Antigo Testamento, como que os leprosos deveriam se comportar. Deviam desgrenhar os seus cabelos, vestirem roupas rasgadas, ficarem nas periferias, fora de suas casas, fora das suas comunidades, e bastava ver a aproximação de alguma pessoa, deviam gritar, impuro, impuro, de modo que ninguém pudesse se aproximar deles. Portanto, além da doença, da lepra que os feria, havia, sobretudo, a marginalização e a exclusão. Os leprosos chamam Jesus pelo nome, Jesus. É muito interessante que no Evangelho de Lucas, somente as pessoas em situação desesperada é que dão esse título a Jesus, assim como depois dão outro título também de mestre, justamente porque é como se dissessem, tu que és mestre, veja o que essa lei está fazendo conosco. Jesus, então, os acolhe, e ao mesmo tempo os envia ao templo em Jerusalém, que se apresentem ao sacerdote. Quando alguém suspeitava que estava com lepra, deveria justamente ir ao templo em Jerusalém para que se atestasse se tinha lepra ou não. Uma vez constatada a doença, essa pessoa passaria a viver de acordo com as normas de Levítico 13 e 14, ou seja, a total exclusão da casa e da comunidade e da sua família. Portanto, Jesus envia os leprosos de lá de onde veio a causa da exclusão. É lá que eles têm que se apresentar e mostrar que de lá não vem a cura, não vem a salvação, mas vem o problema. E a cura e a salvação estão em Jesus. Dos 10 que foram enviados, somente um retorna, e é justamente um estrangeiro. A princípio, nós devemos nos perguntar, quando Jesus os enviou, os 9 sabiam que iam ao sacerdote do templo, mas o pobre do samaritano nem se deu conta que ele, mesmo indo a Jerusalém, não seria recebido pelo sacerdote nem entrar no templo, pois ele era um estrangeiro, um samaritano. E aí ele retorna a Jesus. Retornando a Jesus, ele se prostra, se coloca aos pés de Jesus e glorifica
glorifica a Deus, assim como tantas vezes nós vimos esse gesto durante, né, o Evangelho de Lucas. As pessoas beneficiadas pela salvação agradecem, louvam, glorificam a Deus. Jesus então retribui, né, que ele encontrou a salvação. O samaritano não encontrou a salvação porque foi curado, mas porque teve o encontro com Jesus. Um copo de água não mata a sede, pois essa sempre retorna. A sede só mata quando se encontra a fonte. Assim também, esse leproso, ex-leproso, né, não foi só curado. A salvação sua foi por ter encontrado justamente com o Salvador. Então, hoje também, diante desse evangelho, nós nos perguntamos: quem são os leprosos de hoje? Quem são as pessoas excluídas e marginalizadas na nossa sociedade? Existe solidariedade entre as pessoas, né, que estão em situação difícil? Outra coisa, como são nossas leis? Quais são as leis que hoje excluem as pessoas? Essas leis são leis civis, mas não esqueçamos que também há muitas leis e preconceitos religiosos contra as pessoas menos favorecidas. Outra pergunta interessante que nos colocamos hoje, né, o que as pessoas estão mais em busca hoje, de cura ou de salvação? Muitas pessoas, basta ouvir falar de algum milagre, logo se dirigem para lá. Procuram curas, mas não procuram a salvação. A salvação é aquela que Jesus traz e que ela é permanente. Não é só por uma doença, por um fato, mas é a salvação do encontro com Jesus, né, que nos leva a essa vida nova, a vida eterna que começa aqui e se completa na casa do Pai. Nós também devemos perguntar, né, se muitas vezes, quantas pessoas não agem como os 9, que foram ao templo e até hoje nós não sabemos aonde estão. Talvez nenhum dos 9 retornou até Jesus. Então, é em Jesus que nós encontramos, né, essa salvação. E é a Jesus que nós devemos retornar. E assim como o samaritano, né, reconhecer que ele é o Salvador e nos colocar a caminho de Jesus no seu seguimento. Paz e bem.